Hoje eu trouxe um caso de retratamento ortodôntico. Essa paciente me procurou para fazer um retratamento que, após alguns anos, voltaram a se movimentar os dentes dela. O tratamento foi realizado com aparelho fixo cerâmico. Quando a gente vê, no primeiro momento, o sorriso da paciente, a gente vê que a gente não tem uma grande questão estética, um motivo para essa paciente procurar um retratamento. O que acontecia é que essa paciente procurou indicada por um colega também, porque ela tinha muitas dores de articulação, dores cervicais e dores de cabeça. Quando a gente olha um pouquinho mais de perto, dentro da boca, a gente pode ver que a gente tem realmente um alinhamento que se manteve do primeiro tratamento que a paciente fez, mas a gente já consegue observar aqui na região posterior que a gente tem alguma questão acontecendo. Então, quando a gente vê uma visão lateral aqui do lado direito, a gente vê que a gente tem uma inclinação desses dentes posteriores e a falta de oclusão em alguns lugares que acaba sobrecarregando alguns outros lugares onde a paciente realmente morde. Do lado esquerdo, a gente tem um pouco menos de situação de inclinações de dentes, mas a gente também tem numa região onde a gente tem bastante força de carga mastigatória, que a gente não tem uma oclusão adequada nessa região. A gente tem uma mordida aberta naquela região que acaba sobrecarregando outras regiões da arcada da paciente e por isso ela faz compensações musculares para conseguir ter uma mastigação eficaz e tudo isso desencadeia outras dores, que são as dores articulares dela, dores cervicais, dores de cabeça. Então, numa visão da arcada de cima da paciente, do céu da boca, a gente pode ver que a gente tem um bom alinhamento, a gente não tem grandes questões, apesar de ter algumas inclinações posteriores um pouquinho mais para dentro, um arco um pouquinho mais contraído, a gente não tem grandes questões de alinhamento. Essa paciente, no primeiro tratamento, ela passou por extrações dentárias, por conta da primeira maloclusão que ela tinha. Para poder ser feita a correção, foram feitas extrações de pré-molares. No arco inferior também ela teve extrações de pré-molares. E também a gente pode ver que no início do tratamento a gente não tem uma grande questão de desalinhamento e desnivelamento desses dentes, mas a gente tem sim algumas inclinações a serem corrigidas para melhorar essa questão funcional da paciente. Então aqui a gente tem uma comparação após 24 meses de tratamento da condição inicial para a condição final. Então a gente tem uma verticalização aqui maior dos dentes posteriores, que aqui vocês podem ver que eles tinham uma inclinação mais para dentro do arco, né, gerando uma contração maior do arco. No final, a gente trabalhou com uma leve expansão de arco e vocês já podem perceber que essa região posterior aqui tem um melhor engrenamento. Quando a gente vê a visão lateral, aqui a gente devolveu então a mordida dessa região que estava com uma mordida aberta, onde ela não fazia uma mastigação eficaz nesse lugar que é de bastante carga mastigatória. Então um melhor engrenamento da mordida ao final do tratamento. Também foi removido o único siso que a paciente tinha nessa região aqui, porque isso também causava uma sobrecarga sobre um lado. Como de um lado ela não tinha na região posterior os sisos, aqueles dentes fazendo a mesma carga mastigatória, acabava que um lado sobrecarregava e ela sobrecarregava isso na articulação dela. E do lado esquerdo também um melhor engrenamento daquela região de mordida aberta. E aí, gostaram desse caso? Vocês já sabiam que a ortodontia não é só uma questão estética, ela é principalmente uma questão funcional e que sim, às vezes problemas nos dentes, na nossa mordida, podem ocasionar outras questões de saúde, como nesse caso, dores cervicais, dores de cabeça e dores de articulação que podem causar um bruxismo ou apertamento dentário.